Vamos lá, gente. Pedro Serrano fala sobre o caso Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele falou. O procedimento cirúrgico já ocorreu e a gente vai aguardar novas notícias a respeito disso tudo. São 17 horas e 32 minutos, nós já estamos recebendo nos bastidores o doutor Pedro Serrano. Pedro Zambarda. Pedro Serrano, boa tarde, obrigado por ter topado esse convite no dia 27 de dezembro. Eu sempre peço desculpas para quem eu convido nessas datas. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo bem, Serrano, obrigado por nos atender. Nós estamos aí com mais de 2.000 pessoas, Serrano, esperando para lhe ouvir. E eu queria, doutor, muito lhe ouvir sobre a questão do Alexandre de Moraes. Se o senhor pode esclarecer para nós se há uma ilegalidade, um cometimento de crime na questão contratual. Eu vi gente falando assim, é imoral, mas não é ilegal. Estou falando de comentaristas e emissoras. Esse contrato de 129 milhões estaria muito acima do valor de mercado e por isso seria imoral ou há uma ilegalidade de fato, doutor? Olha, eu acho que esse caso, eu vou tentar falar de uma forma genérica, professor. É um caso que merece muita calma, muita cautela. Eu acho que está havendo novamente a criação de um certo clima ansioso, eu diria assim, em relação ao caso, que realmente é um caso grave, mas que precisa ser visto, né, com calma. O primeiro aspecto que deve se levar em conta é que se imputou ao ministro o cometimento de um crime. O nome técnico é advocacia administrativa. É isso mesmo. Que é, grosso modo, um tráfico de influência, lava-jatismo, de forma não técnica, simples, exercida pelo ministro, que teria explorado o prestígio do seu cargo para receber remuneração através da mulher. E uma remuneração considerada, obviamente, extravagante, digamos assim. Essa é a acusação. Agora, essa acusação ela é feita com base em depoimento de pessoas que falam da pressão e pedidos do ministro ao presidente do Bacen. Mas algumas pessoas, segundo outra matéria e outra jornalista, aliás, excelente jornalista, uma das melhores do país, a Mônica Berger, diz que o delegado da PF também teria recebido, o diretor da Polícia Federal, recebido pressão e pedidos. Nenhum dos três confirma isso. O presidente do Bacen não confirma, o diretor da Polícia Federal não confirma, o ministro Alexandre não confirma. Se eles estiverem mentindo e houve essa pressão, os três cometeram crime. O ministro Alexandre, de Advocacia Administrativa, o presidente do Banco Central, o diretor da PF, de prevaricação. Porque constataram o cometimento de um crime na frente deles e nada fizeram. Ou seja, é muito grave o que está posto, o que recomenda calma. O contrato desse valor chama atenção, é estranho, claro que é estranho, claro que chama atenção, mas não significa nem que seja legal, eu vou dizer. Há hipótese que não seja imoral. Existe no Brasil, eu sou advogado da área empresarial, conheço isso 40 anos. De 4 anos para cá, mais ou menos, há uma regulamentação da Receita Federal. Se você contrata uma empresa, você pode subcontratar outros escritórios da mesma profissão sua, por exemplo, advogados contratarem outros escritórios de advocacia, sem que haja bitributação. Isso favorece muito que empresas grandes centralizem contratos na mão de um escritório que funciona quase como uma agência de outros escritórios, né? Para favorecer burocracia de compliance, formas de relatório e cobrança mais eficazes, né? Isso é possível hoje por causa dessa nova regulamentação da Receita. Eu tenho contratos assim, não desse valor, obviamente, mas eu tenho contratos em que eu subcontrato outros escritórios de advocacia. Quem olhar meu contrato e falar, pô, o Pedro está ganhando bem aqui. Mas, na realidade, eu estou com 15% daquilo, 20%. Né? Ou seja, nós temos que ir com calma. Quem viu o contrato aí? Eu não vi. Não. Alguém sabe? Não. Sabe se é um contrato no mercado? E tem mais, a maioria dos advogados não conhece isso que eu estou falando porque não advogam para grandes empresas. Né? A gente, no mercado, usa uma expressão corda de caranguejo. Esses contratos são corda de caranguejo, um ligado no outro,
Né? E não raro, você contrata um escritório que subcontrata o outro, que subcontrata o outro. Quer dizer, vai uma corda de caranguejo mesmo, vai depender do tamanho do assunto. Né? Não se esqueçam que a advocacia não é só representação no judiciário. Segundo a própria lei da advocacia, a representação junta todos os poderes de Estado. Então, às vezes, você tem questão em agência reguladora, que é no executivo, tem questão no legislativo, tem questão no judiciário, tudo no mesmo caso. E você precisa de contratar gente que tem especialidade, que tem a relação, que tem tudo que é preciso para fazer uma boa defesa. E isso é um problema, quando se dá entre particulares, é um problema privado. Não tem dinheiro público nisso. Né? Eu estou só querendo dizer que é o caso de ir com calma, não é nem investigando. Eu fiquei surpreendido, eu vi gente, jornalistas importantes do país, aí da Rede Globo, defendendo que o ministro tem que provar sua inocência do quê? A gente não sabe nem se tem materialidade para iniciar o inquérito. Existe sim, eu acho que deve ser feito, o que se chama, o jargão no direito, uma investigação preliminar, que a Polícia Federal e o Ministério Público sempre faz em casos assim. Primeiro faz uma investigação prévia para ver se tem um mínimo de materialidade para instaurar um inquérito. Está se falando de um crime grave de 3 autoridades federais. Que a essa altura, se é verdade que houve pressão do ministro, no diretor do EPF, no presidente do Banco Central, ambos cometeram crime de prevaricação se não fizeram uma denúncia. Então, muito grave. Por enquanto, o que eu tenho observado é que se sustenta em falas ou depoimentos, declarações em off. Sabe-se lá quem é que está fazendo declarações. Esse tipo de assunto mobiliza interesses bilionários, gente, do mercado financeiro. Eu nunca vi banqueiro, desculpe, advogado, eu nunca vi banqueiro se movimentar na vida que não fosse por interesse econômico, financeiro. Tem que ir com calma. Essa gente pode sim criar notícias, pode criar manipulações, pode pegar fatos verdadeiros e dar outra dimensão, pode distorcer. Né? E, cara, alguém aqui sabe quem são as fontes? Para a gente poder avaliar? Alguém aqui já viu esse contrato? Alguém aqui sabe mesmo? Ninguém, todos negam que o ministro Alexandre tenha feito sequer um pedido. O máximo que há de cogitação, aquela grande jornalista da UOL, que, aliás, apurou o assunto e apurou no sentido contrário aos demais, né? Daniela Lima, né, o nome dela. Isso. E ela fala que houve uma reunião para tratar de lei magnística, que é absolutamente legítimo que membros do Supremo tratem disso com os bancos e com o Banco Central. O Supremo... Kofi, essa live é a representação de outra live, de outro canal? Não, meu cara, a gente faz um giro de notícias aqui. Eu li a coluna do Reinaldo Azevedo, li o Jamil Chad no ICL sobre uma denúncia grave do aumento de grupos neonazistas detectados pela BIM. A gente faz um giro de notícias aqui próprio. Nós temos o nosso site, tá? folhademocrata.com.br. Inclusive está com atualizações super bacanas, ele é atualizado automaticamente, e a gente prestigia também os colegas da mídia progressista, e tem esses cortes também do Pedro Serrano lá no DCM, canal colega nosso, mas aqui é a Folha TV, tá, gente? Aí a gente traz para vocês aqui, para vocês terem um esclarecimento sobre questões que estão rolando. O Serrano é um cara que tem críticas públicas a Malu Gaspar, e que está sendo sensato, ele está falando aqui que essa questão do Alexandre de Moraes tem que ser investigada, tá? E é muito importante que as pessoas saibam disso. Ele foi vítima de ataque do Estado mais poderoso do mundo, com repercussão na vida financeira de cada um. É mais do que legítimo os ministros discutirem ali e diz que iam passando, enquanto estavam no cafezinho aguardando iniciar a reunião inicial, falaram dos temas mais falados em Brasília. O assunto marca era o assunto mais falado de Brasília naquele momento. Questão do sujeito, etc. O ministro responde, nega, dando datas das reuniões e negando que tenha feito ligação. É óbvio que se ele estiver mentindo é muito grave. Realmente, o ministro do Supremo recebeu dinheiro pelo escritório da sua esposa para realizar atividade de lobby, de tráfico de influência, no grosso sentido de advocacia administrativa, isso é grave. Ele não pode permanecer como ministro. Tem que deixar claro. É muito grave, mas exatamente pela gravidade da acusação, nós temos que ir com calma, temos que ver. Eu só dei aqui um pequeno exemplo, eu não vi esse contrato, não sei o que foi o objeto dele, eu só dei aqui um pequeno exemplo de como é possível você ter um contrato que no papel esteja elevado, mas depois você vai ver ele não significa aquele valor para aquele escritório. Né? E isso é
permitido hoje pela Receita Federal nos últimos anos. Você consegue subcontratar, vamos dizer, empresas ou escritórios de prestação de serviço profissionais da mesma profissão sem dupla tributação, que possibilita que um escritório acabe agenciando outros escritórios, né? Não só na advocacia, isso, em outras profissões liberais também. Então, esse tema é um tema que a gente tem que ir com calma. A gente está falando de algo muito grave. Um ministro que teria cometido, que, para mim, um ministro... A advocacia administrativa aqui entre nós, professor, nem é um crime grave no cotidiano. Mas um ministro do Supremo praticar isso é gravíssimo. É muito grave. Nós temos que ir com calma, né? Dois dirigentes, um da Polícia Federal e outro do Banco Central, terem cometido o crime de prevaricação é gravíssimo. Essas coisas são muito graves. A gente tem que ter cautela, né? Isso vai erodindo a confiabilidade das nossas instituições. Eu não estou querendo dizer que nenhum jornalista que fez matéria agiu de forma ilícita. Esse é um debate que provavelmente, se alguns dos envolvidos quiser, vai poder tratar na justiça. Se está dentro do limite de liberdade de imprensa, se não, eu sempre defendo que, na dúvida, em favor do jornalista, ele pode divulgar o que ele achar que deve, desde que não o faça de má fé. Então, isso tudo tem que ser apurado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!